Em vários lugares na Bíblia, queridos, a gente vê que Jesus passa dias trabalhando, pregando, ensinando, fazendo milagres, contando parábolas, e de noite ele volta para o templo. Perdão, ele vai para o Monte das Oliveiras. E a gente sabe o que ele vai fazer ali no Monte das Oliveiras. Ele vai ter contato com o Senhor, ele vai orar. E isso é impressionante para a gente. Porque quando eu e vocês temos uns dias cheios ou dias cansativos, a última coisa que a gente pensa é em parar um tempinho para orar. Pelo contrário, a gente diz, não, hoje o dia é muito cheio, eu não vou ter tempo de orar. Mas o texto no começo diz assim, no versículo 53 diz, cada um foi para a sua casa. Todo mundo já ouviu o que tinha que ouvir, já fez o que tinha que fazer. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Esse texto já começa ensinando para a gente, ele já começa com a aplicação para a gente. Gente, nós não podemos negligenciar a oração. Se Jesus, o Filho de Deus, aquele que tinha contato direto com Deus, aquele que a Bíblia diz que ele e o Pai são um, ele sentia a necessidade de ter esse relacionamento íntimo com Deus, mesmo em dias cheios, mesmo nos dias de maior trabalho, ele tirava tempo para ter incrementada essa comunhão com o Pai. E eu e vocês precisamos fazer isso, precisamos nos debruçar diante dele. E logo cedo, no dia seguinte, ele ia voltar a ter trabalho. Isso aqui era no tempo que ele passava em Jerusalém, 3 semanas por ano. E todos os dias isso aqui se repetia. Veja aí no versículo 2, que de madrugada ele novamente voltava para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. A palavra de madrugada aqui demonstra que foi antes mesmo do sol nascer, ou seja, ele provavelmente passa a noite orando e aí ele vai para o templo, por quê? Porque ele sabia que estaria diante de muita tentação. Ele sabia que estaria diante de oposição, como a gente vai ver aqui nos 3 pontos que a gente vai extrair e estabelecer a partir daqui desse texto. Nessa palavra introdutória, o texto tem algumas coisas que a gente precisa entender para que a gente possa entender o restante do texto. Primeiro, essa cena era comum, Jesus se assentava para ensinar. Via de regra, quando a gente ensina hoje, a gente tem um púlpito, a gente fica de pé, às vezes a gente tem um pedestal, e a posição de autoridade, via de regra, é a posição onde nós estamos em pé e as pessoas estão sentadas nos ouvindo. Naquele tempo era um pouco diferente disso. Naquele tempo, a posição em que Jesus sentava demonstrava que naquele assunto ele tinha autoridade sobre o que ele estava falando. E no templo havia um lugar para o rabino, para aquele que tinha essa perspectiva de ensino sobre a lei, que era o assunto que, via de regra, era tratado no templo. A Torá era aberta, é o livro da lei, a Torá era aberta, e então quem estava ali assentado tinha a prerrogativa de ensinar. Isso se tornou muito comum na nossa sociedade, a ponto de que todos vocês que já foram para universidades, vocês, quando pagavam uma matéria, por exemplo, como é o nome da matéria? Era cadeira, era chamado de cadeira. E quando um professor era o mestre de uma cadeira, ele falava, o termo diz assim, de cátedra, ou seja, de cadeira. Ele se assenta com a autoridade de falar sobre aquele assunto. O texto está querendo dizer aqui que Jesus estava falando de cátedra, ele estava falando com a autoridade sobre o assunto que se ensinava ali, que era a lei. E é meio óbvio isso, porque a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus é o promulgador da lei. Ele é aquele que entregou a lei na mão de Moisés. Ele é aquele que é o autor da própria lei. Entretanto, a gente vai perceber na própria Escritura que mesmo sendo o autor, o promulgador, o escritor, aquele que dá a lei, ele também vai se colocar debaixo da lei. E tudo isso vai ser demonstrado nesse texto aqui. Nesse momento específico, ele está assentado, falando com autoridade, e o texto diz que a multidão estava ali para ouvi-lo.
Isso é muito interessante, queridos. De madrugada, as pessoas não... havia algo de interessante em Jesus. Havia algo que atraía, que fazia com que as pessoas quisessem estar ali para ouvi-lo, abrir as escrituras, ouvi-lo falar sobre isso. E essa autoridade, então, ela era trazida à tona. E no versículo 3 diz que os escribas e fariseus, agora vem o clímax do problema que vai ser trazido nesse texto aqui. Estou em João capítulo 8 e agora no versículo 3. O texto diz que os religiosos da época, eles começam a querer atrapalhar o ministério e a vida de Jesus. E por que eles querem isso? Queridos, existe algo terrível entre os religiosos, que é o ciúme. Existe algo terrível entre os religiosos, que é a inveja. E nesses ciúmes e nessa inveja, eles olham que se um deles estivesse ali ensinando cedo no templo, a igreja não estaria lotada. Eles percebem que havia em Jesus alguma coisa que atraía as multidões para que as multidões pudessem ouvi-lo. E não acontecia isso com os escribas e fariseus. Não acontecia isso com aqueles homens que por dias e anos estavam ali tentando, vestindo filactérios, vestindo roupas especiais, falando como quem tem a autoridade imposta por conta da posição. Jesus era um rabino que vivia andando com 12 homens iletrados, a maioria deles, nem todos, mas a maioria deles iletrados pescadores. Jesus era um homem que vivia na sua simplicidade. Jesus era um homem que não fazia diferença se ele falasse para multidões, como ele falou muitas vezes, como quando tinha encontros específicos com mulheres, com prostitutas, com homens de baixa classe, homens pecadores. Por quê? Porque o interesse de Jesus era na alma e no coração das pessoas. Ele não estava preocupado com outras coisas. Quando Jesus desce da sua glória, muito embora ele desça para resgatar um povo para si, ele desce para resgatar individualmente gente como eu e como vocês. E a gente vai perceber isso aqui nesse texto. Ele está diante de uma multidão, mas ele não se importa que a multidão vá embora. Se ele tem uma mulher pecadora com a qual ele pode falar, a quem ele pode perdoar, e a vida de quem ele pode mudar e transformar, a partir de poucas palavras, mas de atitudes que vão fazer total diferença, tanto na vida dela, quanto na vida de todos aqueles que estavam ali ouvindo Jesus. Os escribas e fariseus trazem então à sua presença, versículo 3, uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Aqui no versículo 3 a gente termina essa introdução, essa parte introdutória da mensagem. É como se Jesus estivesse ali falando no templo, assentado, ensinando, falando com autoridade, e todas as pessoas estivessem ali em silêncio, ouvindo o que aquele homem tinha para dizer. O que é que ele vai dizer sobre a lei? E qual é a lei? A lei era basicamente os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos estava lá: não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses mandamentos estavam sendo tratados, ensinados, descritos ali por Jesus. E à medida, talvez, em que esses mandamentos estavam sendo expostos, um barulho começa a ser ouvido numa das portas do templo. O templo tinha portas distintas, e numa das portas do templo começa a ouvir um barulho. E toda a atenção que estava ali voltada para Jesus, para o lugar onde ele estava assentado, as cabeças então começam a olhar para o lado de lá, porque pessoas começam a vir, e aqueles homens cheios dos filactérios, cheios das roupas religiosas, trazem uma mulher praticamente sem roupas, uma mulher que foi flagrada em adultério, uma mulher que foi extraída, tirada do seu leito, do leito do seu pecado, e imediatamente trazida, e o texto diz que ela ficou em pé, diante de todos os olhos da cidade de Jerusalém. Toda a vergonha, todo o vexame, toda a culpa, tudo aquilo que um pecado odioso e hediondo possa trazer para a mente de qualquer um, que muitas vezes é trazido para nós apenas no nosso próprio pensamento. Imagine se os nossos pecados fossem assim expostos diante de todas as pessoas. Queridos, às vezes a gente lê um texto como esse
E a gente não se coloca no lugar daquela mulher. Ou se nos colocarmos no lugar daquela mulher, podemos nos colocar como que jamais faríamos coisa assim. Ela foi pega em adultério. Eu jamais seria pego em flagrante adultério dessa forma. Então, essa exposição, talvez ela mereça. Mas espera aí, veja o seu próprio coração. Analise o seu próprio pecado. Analise as suas próprias atitudes e pensamentos. Porque quando Jesus vai tratar sobre adultério, queridos, ele diz que adúlteros não são apenas aqueles que vão para a cama com a mulher do próximo. Mas em Mateus capítulo 5, ele diz que quando nós olhamos para uma mulher com intenção impura no coração, diante dos olhos de Deus, nós já adulteramos com aquela mulher. Portanto, estamos diante de adúlteros. Todos nós já caímos nesse pecado, todos nós somos passíveis de cair nesse mesmo pecado. Portanto, quando Jesus está tratando desse pecado aqui, ele está tratando em potencial com todos aqueles que estão na audiência, mas é aquela mulher que está exposta. É o pecado daquela mulher que está agora diante dos olhos de todos, e certamente, juntamente com aqueles religiosos ali, muitos que estavam sentados na plateia, poderiam estar olhando e julgando, dizendo: essa mulher precisa ser condenada. Essa mulher precisa ser punida. E quantas vezes a gente olha para os pecados dos outros assim? Quantas vezes a gente olha para os pecados dos outros como apenas aqueles que querem apontar o dedo e condenar? Os escribas e fariseus, como religiosos que eram, eles têm um sentido, e a gente vai ver no primeiro ponto aqui, que é trazer acusação, vexame e vergonha para Jesus. Mas inescrupulosamente, eles usam uma mulher que estava precisando de um outro tratamento, e não necessariamente daquela exposição pública, para ser julgada de uma forma terrível, sem um julgamento, sem compreender o que estava acontecendo por trás de toda aquela cena. Mas Jesus vai dissecar aqui. Primeiro ponto aqui desse texto, a partir do versículo 4 até o meio do versículo 6, a gente vai perceber que os escribas e fariseus, os religiosos, eles tentam acusar Jesus. Eles tentam trazer alguma acusação para que Jesus, e não aquela mulher, fosse desmascarado. Eles apenas estão usando aquela mulher. Veja se não é isso que diz o início do versículo 6. Versículo 6 diz: isto diziam ele, tentando-o, para quê? Para terem de que o acusar. Portanto, o objetivo deles não era aquela mulher. Mas eles usam qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Assim são os religiosos, queridos. Eles usam qualquer coisa, pretexto de qualquer texto bíblico, fora de contexto, para atingir os seus objetivos. Eles não estão preocupados com pessoas. Eles não estão preocupados com almas, com corações. Eles não estão preocupados nos próximos passos da vida, numa vida que glorifique a Deus nos mínimos detalhes. Eles não ensinam sobre quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eles ensinam tão somente aquilo que vai trazer para si algum tipo de benefício. Queridos, ser líder de igreja é um negócio muito difícil, muito complicado. A gente está, pela graça do Senhor, tanto aqui hoje de manhã, como em Orlando, a gente como conselho está recebendo pessoas no seio, no hall de membros da igreja. E uma das coisas que a gente faz questão de frisar, é que todas as pessoas que se fazem membros de uma igreja, ou da nossa igreja, elas se colocam debaixo da autoridade de homens pecadores como nós. Mas eles fazem isso enquanto nós formos fiéis às Escrituras Sagradas. E não além disso. Nós não queremos ninguém sendo submisso a nós como homens, por conta das roupas que vestimos, por conta dos títulos que temos. Mas sim submissão à palavra que pregamos. E que ela seja sim e amém. E que ela seja simplesmente de acordo com os oráculos divinos. E não de acordo com os pensamentos de quem quer que seja. Ai daqueles que fazem errar o povo de Deus. E esses escribas e fariseus aqui estavam tentando usar
a fragilidade de uma mulher pecadora. Precisamente. Porque, como diz no versículo 6, eles estavam tentando acusar Jesus. Vamos ver a cena, então, versículos 4 e 5. Eles entram, colocam ela em pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Algumas coisas aqui, queridos, nessas palavras. A primeira delas é que, inescrupulosamente também, mesmo sem dar valor a Jesus, ou tentando acusar Jesus de alguma coisa, tentando trazer vergonha a Jesus, eles sabem que o povo estava com Jesus. Eles sabem que, de alguma forma, o povo estava ali porque queria ouvir aquele homem assentado, falando com autoridade. Por isso, eles usam essa expressão, mestre, rabi. Eu não sei quantos vocês já viram nas mídias sociais e nos vídeos aí, a forma como os deputados e senadores, eles se cumprimentam entre si. Vossa Excelência, aí vem a lapada depois, né? Vossa Excelência, aí, meu amigo, tem nomes que a gente não consegue nem pensar, nem reproduzir aqui. É mais ou menos o que os escribas e fariseus estão fazendo aqui. Ó mestre, ó excelência, ó sábio. Vamos trazer um caso aqui para você. E vez por outra, querido, muitas vezes nas escrituras sagradas, os religiosos, eles tentam trazer algum caso público para que Jesus, em poucas palavras, sem ter muito tempo para pensar, para estudar, ele tem que dar alguma resposta e ele é colocado contra a parede. Ele é colocado numa sinuca de bico, ele é colocado numa circunstância, numa situação em que ele não sabe, que se fosse talvez um de nós ali, não saberíamos o que fazer. E cada uma dessas vezes a gente percebe que em poucas palavras, às vezes até com perguntas como vai ser aqui, Jesus ele consegue reverter a situação. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, assim como João está ensinando para a gente. A gente vai perceber aqui, queridos, em primeiro lugar, que eles pegam aquela mulher em flagrante adultério, mas a gente vai perceber na continuação do texto que aquele adultério foi provocado, certamente por muitos daqueles religiosos que estavam ali, porque eles fizeram isso precisamente para esse fim. Você diz, mas pastor, isso aqui é difícil a gente ver no texto. A gente então precisa entender o contexto, entender as próprias palavras e respostas de Jesus biblicamente, para poder fazer o contexto de uma forma completa. Eles, em primeiro lugar, estão usando a lei aqui. Deuteronômio 24 e Levítico capítulo 22. E nesses dois textos, se você for lá ler à tarde, né, fazer como os bereanos fazem, você vai perceber que Jesus ele tá simplesmente ouvindo aquilo que já foi ensinado por Moisés no passado. Na lei do Antigo Testamento, o adultério era tratado com apedrejamento. Na lei do Antigo Testamento, o adultério era tratado como uma pena capital. Por quê? Porque era um ferimento direto a um dos 10 mandamentos do Senhor. É óbvio que nós não estamos mais na época da lei, nesse sentido. É óbvio que nós estamos num momento distinto da história. Entretanto, diante dos olhos de Deus, adultério continua sendo adultério. Adultério continua sendo uma pena capital e é por conta de adultério que muitos que não se arrependem vão arder a eternidade no inferno. É por conta de não se arrependerem dos seus pecados que pessoas vão ter que pagar, não apenas com pedras sendo recebidas, mas com toda a eternidade ardendo no lago de fogo e enxofre que foi feito para Satanás e seus anjos e todos aqueles que seguem suas palavras. A gente não está diante de uma coisa simples e fácil aqui. A gente está diante de algo sério, terrível. Entretanto, desse lado da cruz, o Senhor Jesus nos ensina que é algo diferente. Mas mesmo do lado de lá, mesmo na antiga aliança, você vai perceber que não fazia sentido aquela mulher estar ali sozinha. Como assim? Ela adulterou com quem? Com a pedra? Com a cama? Com algum bicho que voou? Cadê o homem dessa cena? E se você for voltar os olhos para o Velho Testamento, você vai perceber que ambos, homem e mulher, precisavam ser apedrejados. Aquilo seria julgado. Aquele caso nem julgado poderia ser, porque apenas uma das partes estava ali presente.
Mas os escribas e fariseus, os religiosos, eles não estão preocupados com isso. Para eles, prova suficiente é que aquela mulher estava ali. Prova suficiente é para detonar Jesus, para destruir a sua reputação, que ele agora vai ter que dar uma resposta. E qualquer resposta que ele der, queridos, ele sai perdendo. Qualquer uma das respostas que ele der, ele vai sair perdendo. Veja aqui a pergunta deles no versículo 15. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, mestre, o que dizes? Se ele responde sim, se ele olha para a lei de Moisés e diz, é verdade, está aqui dizendo que aquele que comete adultério precisa ser apedrejado, vamos cumprir a lei. E ele está numa situação difícil, queridos, por quê? Porque no primeiro sermão que ele pregou, ele disse que qualquer i ou tio da lei tinha que ser cumprido. E que se por acaso não fosse cumprido um i ou um tio da lei, ele poderia ser chamado de falso mestre e de falso profeta. Vê que situação. Poderia ele simplesmente dizer, sim, essa mulher foi flagrada em adultério, ela precisa ser apedrejada. Ele perderia a chance e a oportunidade de ensinar sobre aquilo que ele vem ensinar. Sobre graça, sobre perdão, sobre novidade de vida, sobre pagamento de pecados a partir do derramamento de sangue, sobre o tratamento e a tratativa para que pessoas como essa mulher, como eu, como vocês, possamos mudar de vida. Entretanto, se ele diz, não apedrejem essa mulher, isso não tem nada a ver. Ele perderia não apenas a audiência, mas ele perderia o caso. Por quê? Porque como é que ele pode ensinar sobre a lei se ele não está cumprindo a lei? Como é que ele pode ensinar sobre alguma coisa que ele mesmo, quando o assunto aperta, ele diz, não vamos cumprir a lei nesse caso. Portanto, a situação de Jesus não era uma situação que pudesse ser resolvido por qualquer resposta humana que não tivesse uma centelha, uma fagulha de glória divina. Em primeiro lugar, nesse texto, escribas e fariseus religiosos tentam, eles não estão preocupados. Eles tentam desmascarar, eles tentam envergonhar, eles tentam acusar Jesus. Mas eles fazem isso com aquela mulher, que se, como eu ou como vocês, fôssemos descobertos, estaríamos com tanto vergonha quanto ela. Aí vem o segundo momento desse texto. E no segundo momento desse texto, queridos, em poucos versículos, alguma coisa vai acontecer. Que Jesus que estava nessa sinuca de bico, Jesus que estava contra a parede, de repente ele diz algumas coisas e a situação se inverte. Veja o final do versículo 6 novamente. Isto diziam eles, o início do versículo 6, isto diziam eles tentando para terem do que o acusar. Agora veja o versículo 9. Mas eles, agora os inimigos de Jesus, ouvindo esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um a um, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Versículo 6, eles impressam Jesus, tentando o acusar. Versículo 9, eles saem de cena, cabisbaixos, acusados pela própria consciência, desbaratinados, sem saber o que aconteceu, sem saber de onde veio aquela lapada, sem saber que tipo de argumento foi aquele, sem saber de onde. Entretanto, a consciência deles pesou tanto que toda aquela arrogância, toda aquela pompa, toda aquela pergunta, vamos lá, Jesus, vai dizer não? Qual é a resposta? Faz com que agora a cena mostre-os saindo cabisbaixos, um por um, a começar dos mais velhos, ficando apenas Jesus e aquela mulher. Perceba que o que quer que Jesus tenha feito ou dito, não apenas desmascarou e calou todos os religiosos, mas foi suficiente ensino de lei para que toda a audiência fosse atrás dos religiosos também. Todo o povo que estava ali assentado ouvindo Jesus, como dizendo, isso já foi demais para a gente. E saem. E eles não saem como quem diz assim, olha, que maravilha. Que ensino extraordinário. Vamos voltar aqui. Não, eles saem, diz o texto, todos eles, acusados pela própria consciência.
E aqui, queridos, teologicamente, a gente aprende o primeiro de 3 usos que a lei de Deus traz para mim e para vocês. A lei de Deus, ela tem muitas coisas positivas. Mas antes de trazer coisas positivas, ela precisa trazer para nós algo extremamente negativo. Ela precisa acusar a nossa própria consciência. Se nós entendermos a lei de Deus, se nós entendermos cada um dos 10 mandamentos divinos, e nós olharmos diante do espelho, nós vamos ver alguém que merece a ira eterna de Deus, porque nós somos quebradores da aliança do Senhor. Porque quando a palavra de Deus traz a sua lei, a gente precisa ler essa lei não a nosso favor, mas inicialmente a gente precisa lê-la contra nós. Não adulterarás. Não é simplesmente um pecado que aquela mulher tinha que pagar. Não é simplesmente um pecado que aquela mulher tinha que lidar, mas é um pecado que se eu, na minha mente, já pensei, já perversamente olhei com intenção impura no coração, é diante de Deus que eu estou me olhando. Portanto, essa situação, essa circunstância é muito irônica, porque ninguém, além de Jesus, odiava mais o que aquela mulher tinha feito nessa cena. Nenhum fariseu, nenhum religioso, nem a esposa do marido que traiu com essa mulher, quem quer que seja, ninguém pode odiar o pecado mais do que Jesus, que está no meio dessa cena. Ele continua odiando o pecado. Ele continua tendo ira santa contra o pecado. Portanto, a situação ainda é mais complicada aqui. O que acontece em 2 versículos? Vamos ler? No final do versículo 6, depois de dizer que eles estão tentando ali do que acusar Jesus, o texto diz, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Preste atenção que a gente acabou de perder meio versículo aqui. Em relação ao que Jesus fez ou disse para que essas coisas pudessem mudar. Porque o texto simplesmente diz que Jesus estava sentado, e na posição que ele estava sentado, ele se inclina um pouquinho mais, bota o braço no chão e começa a escrever algumas coisas ali. Quando a gente vai para o final do versículo 8, a gente percebe que ele volta a fazer isso. O versículo 8 diz assim, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então a gente tem o final do versículo 6 e a gente tem o versículo 8 com Jesus simplesmente sentado e escrevendo alguma coisa no chão. Sobrou apenas um versículo. Tudo o que aconteceu, tudo que Jesus disse, está aqui no versículo 7. Entretanto, o que era que Jesus estava escrevendo no chão? Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Isso aqui é um ensinamento que não está no texto, tá? Tem muita gente que perde muito tempo tentando saber o que Jesus estava escrevendo no chão. Eu já vi as coisas mais hilárias do mundo. Já vi engenhos extraordinários. O que é que Jesus podia estar escrevendo ali? Seria o nome daqueles escribas e fariseus? Seria o nome daquela mulher no livro da vida? Seria o peixinho? Tem gente até que diz que era o peixinho que virou depois o símbolo do cristianismo. O que é que Jesus estava escrevendo ali? Queridos, não importa. Não está na Escritura. Não está no texto. O Espírito Santo não quis revelar para nós qual era o conteúdo do que estava sendo escrito. Apenas quis mostrar para nós que o gesto de Jesus foi se inclinar no chão e escrever com o dedo. Esse gesto tem significado. Não o que estava sendo escrito ali. Deuteronômio nos ensina isso. Que a gente deve se preocupar com as coisas reveladas. Elas são para nós e para os nossos filhos. E não naquilo que é engenho da cabeça. Tem gente aí, queridos, que pega um versículo bíblico e começa a dizer qualquer coisa que vem à sua mente. Veja, esse texto aqui, ele não é para que você aprenda aquilo que vem ao seu coração quando você lê. Eu e vocês precisamos saber o que é que o autor quis dizer, porque é o que o autor quis dizer que vai fazer diferença na minha vida. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Portanto, voltando aqui para o texto, depois de escrever no chão e se inclinar, os escribas e fariseus, eles pensam
Os religiosos imaginam que estão ganhando o argumento com Jesus. Eles fazem a pergunta, Jesus, em vez de responder, começa a escrever alguma coisa ali. Qual o pensamento deles? Opa, ganhamos. Está ganhando tempo. E aí eles começam a apressar Jesus. Veja aí no versículo 7. Como insistissem na pergunta. Vamos lá, Jesus. A pergunta está feita. Mestre, cadê? Não vai dizer alguma coisa? E impressionantemente, queridos, o texto relata para nós uma movimentação de Jesus agora se levantando. Veja o que o texto diz. Levantando-se Jesus. Versículo 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse. O que é que significa Jesus se levantar? Eu quero que vocês se lembrem da cena. Jesus está sentado na sua posição de autoridade. Mas aquela cena ela foi atrapalhada pelos religiosos. Naquela cena, o texto já disse que aquela mulher foi colocada de pé no meio de todos. Portanto, todos os olhos agora estão voltados para a vergonha daquela mulher. Todos os olhos estão voltados agora para o vexame de uma mulher que foi exposta nos seus pecados, diante de toda a cidade. Jesus então sai da sua posição de autoridade. Isso é muito sério, queridos. Ele sai da sua posição de autoridade. E ao se colocar agora com aquela mulher, os olhos estão divididos. O que é que esse Jesus vai falar? Quais vão ser as palavras que ele saiu da cátedra? Ele saiu do local onde ele poderia dizer e as pessoas estavam prontas para ouvir. E as palavras foram talvez uma das mais mal interpretadas do Novo Testamento. Porque as palavras são essas aqui, queridos. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus não respondeu que sim. Ele não respondeu que não. Ele simplesmente fitou os olhos naqueles religiosos e os desafiou com a própria lei. Porque na lei do Antigo Testamento, alguém poderia ter o privilégio de atirar a primeira pedra para extirpar o mal de Israel. E quem era esse? Era alguém que inocentemente houvesse achado o pecado passível de morte. Se eu percebi Sami fazendo alguma coisa que era digna de apedrejamento, eu traria o caso, não para o público, isso aqui foi, o julgamento foi todo errado, o processo foi todo errado, mas eu traria o caso para a porta da cidade, onde os anciãos estariam sentados. E eu diria, olha, eu vi Sami fazendo isso, eu exporia o caso. O julgamento seria feito, Sami seria inquirido. Ele teria direito de resposta. E tendo sido achado culpado, então ele era colocado para ser apedrejado por todos. Mas eu teria o privilégio, porque fui aquele que achei o caso, e sou inocente naquele caso, de atirar a primeira pedra. E caso, aquilo era feito porque caso eu tivesse tramado isso contra Sami, não eram os homens que não têm acesso aos corações humanos, mas era o próprio Deus que se veria contra aquele que atirou a primeira pedra, sem ser inocente. Portanto, Jesus se utiliza da própria lei, da própria tradição judaica, para dizer, se vocês não têm esse pecado, atirem a primeira pedra. Se vocês estão sem esse pecado, atirem a primeira pedra. Queridos, muitos dos que estudam esse texto e que falam sobre esse texto dizem que muito provavelmente aquele adultério foi encomendado precisamente por esses homens para que aquela mulher tivesse naquela manhã ali. É possível que isso tenha sido feito. Mas seja lá o que for, aqueles homens perceberam que eles eram passíveis daquele mesmo pecado. E eles tinham temor de Deus. Perceba, os religiosos têm temor de Deus. E tendo temor de Deus, então, eles não sabiam o que fazer. Queridos, Jesus, ele estava numa situação difícil, sabe por quê? Ele estava numa situação difícil também, porque a lei em que eles estavam inseridos agora não era mais a lei judaica.
Jesus não poderia mandar apedrejar e assim cumprir a lei de Moisés, porque eles estavam debaixo da Pax Romana. Eles estavam debaixo de uma lei, e no próprio livro de João, capítulo 18, quando Pilatos diz assim, olha, então vocês mesmos julguem e matem esse homem aí, no julgamento de Jesus. Qual é a resposta deles? Capítulo 18, versículo 31, do mesmo livro de João. A nós não nos é lícito matar ninguém. Debaixo do Império Romano, nós não podemos usar a lei de Israel. Jesus está se utilizando, queridos, da própria lei. Ele sim é o único que está cumprindo a lei. E ao cumprir a lei, ele traz para a mente daqueles pervertidos religiosos a acusação. E aquela acusação de serem eles mesmos pecadores em relação àquele pecado é o adultério, fez com que não apenas eles, mas todos que estavam ouvindo, igualmente saíssem, é o que diz o versículo 9. Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Todos foram embora. E agora, em terceiro e último lugar, Jesus está ali sozinho novamente com aquela mulher. Se você olhou o versículo 8, você vai perceber que ele voltou para a sua posição de autoridade. Você vai perceber que ele novamente se assenta, se inclina e começa novamente a escrever com o dedo. E foi o tempo suficiente para que todos saíssem de cena. Jesus levanta os olhos e ele se percebe agora sozinho com aquela mulher. Veja aí no versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Vamos entender esse texto aqui. Mais uma vez, queridos, e agora por outra motivação. E uma motivação que nós vamos ver muito mais séria, muito mais profunda do que a primeira. Jesus se levanta novamente. Jesus agora estava sozinho com aquela mulher que havia feito algo odioso aos seus próprios olhos. Se aquela mulher podia temer alguém, não eram os fariseus, não eram as pedras, não era a multidão. Ela tinha que temer ao Deus que estava diante dela. Ela tinha que entender aquele que odiava fervorosamente aquele pecado odioso e terrível. Mas ele novamente sai da sua posição de autoridade, porque as palavras que ele está para dizer vão ter consequências. As palavras que ele vai dizer agora, queridos, são certamente o cerne do que eu e vocês conhecemos como Evangelho. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. E a resposta óbvia daquela mulher no versículo 11 é: ninguém, Senhor. E Jesus diz para ela: nem eu tampouco te condeno. Essas palavras, queridos, são extremamente sérias. Porque quando eu e Sami temos um problema e eu peço perdão a Sami pelo problema que eu causei a ele, nós estamos numa relação de pecador para pecador. Quando eu ofendi o meu amigo e meu irmão, eu ofendi alguém que era capaz de me ofender também, e que muito possivelmente já tenha feito isso no passado. Portanto, nessa relação de igualdade, devemos sim perdoar uns aos outros. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas o que está acontecendo ali é aquele que nunca pecou, é aquele que odeia o pecado, é aquele que odeia o adultério, olhando para aquela mulher dizendo: eu tampouco te condeno. Ele não pode fazer isso, queridos. Você diz assim: mas peraí, pastor, você está dizendo que Jesus não pode fazer alguma coisa? Sim, ele não pode negar-se a si mesmo. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O que aquela mulher merecia não era perdão, o que aquela mulher merecia era a ira de Deus. Como Jesus pode agora resolver essa matemática dizendo: eu te perdoo? Como Jesus pode dizer: eu estou dizendo a você que esse pecado não vai ser imputado contra você? Ele não poderia jamais fazer isso, queridos, da sua posição de autoridade. Ele jamais poderia fazer isso como aquele que tem o trono do universo nas suas mãos. Como aquele que é o nome acima de todo nome. Como aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Mas a palavra nos diz que ele esvaziou-se da sua glória. Que ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta. E quando eu disse que aquelas palavras teriam consequência, é porque o Deus que não pode negar-se a si mesmo não pode deixar pecados impunes. Aquele adultério que estava sendo ali perdoado precisaria ser pago. E se não por aquela mulher na eternidade do inferno, as consequências seriam que o próprio Cristo, o próprio perdoador, se colocaria na cruz do Calvário para levar sobre si as nossas dores, para levar sobre si as nossas transgressões, para receber o castigo que nos traz a paz. A ira de Deus se revelou contra Jesus, para que ele pudesse olhar nos olhos daquela mulher e dizer: há perdão para você, há copiosa redenção para você. Queridos, antes de terminar, concluir e aplicar essa mensagem, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Muitas vezes nós nos vemos nesse texto. Às vezes a gente só não sabe aonde. Quem somos nós? Esse texto revelou aqui, queridos, um pensamento extremamente legalista e religioso. De pessoas que estão sempre prontas para acusar, para apontar para os outros, para mostrar como os outros são terríveis e pecadores e odiondos. E muitas vezes, ao fazer isso, não estão olhando a sua própria consciência, o seu próprio coração. E esse texto aqui, queridos, desnuda o nosso coração. Se há aqui pessoas que são intrinsecamente religiosas, que você possa sair daqui acusado pela sua própria consciência. Que você possa entender, queridos, que a igreja, que o evangelho, não é para os santos ou para aqueles que acham que são santos. Não é para os bons, para os sãos. E se você se coloca num lugar assim, talvez você seja hoje aquele que precise ter o olhar de Jesus olhando para você, dizendo: eu tenho perdão para você também. Porque mesmo para os religiosos, existe perdão. Se eles resolverem mudar de vida. Mas há um segundo contexto aqui. Há muitos queridos que estão aqui nesse texto e que fazem pouca coisa. Eles estão simplesmente de manhã ali para ouvir Jesus. E depois eles saem atrás dos religiosos. E tem muito crente vivendo assim hoje em dia. Tem muito crente indo para a igreja, voltando para casa. E não tem absolutamente nenhuma diferença na sua vida. O evangelho deixou de ser aquele fogo extraordinário que queima o nosso coração. A palavra que nos diz que nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, que estávamos perdidos como depravados que somos, mas fomos alcançados pela graça transformadora de Deus. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Queridos, essa palavra extraordinária, ela não tem mais diferença. A gente se acostumou com o fato de que agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nos acostumamos com a nossa vidinha, estamos no frenesi do vai, do ganha, do estamos aqui para ganhar dinheiro, estamos aqui para tudo nesse mundo e relegamos o evangelho a segundo plano. Tem muita gente, queridos, que está vivendo simplesmente de domingo a domingo uma vida de um evangelho sem graça, seco, vazio, e que precisa ser transformado pela pregação fiel do evangelho, que precisa ser transformado pelo agir do Espírito Santo na sua vida e no seu coração. E se você tem sido esse crente, Jesus pode estar olhando nos seus olhos e está dizendo: eu tenho perdão para você também. Eu tenho perdão para você também. Mas talvez você esteja aqui nessa manhã. E à medida em que a palavra de Deus estava sendo pregada, o que veio à sua mente são os seus próprios pecados.
E como aquela mulher, se você estivesse sendo descoberto aqui, e se em vez dela fosse você aqui nesse lugar, e os seus pecados expostos diante dessa igrejinha pequena, você estaria completamente envergonhado ou envergonhada, porque os nossos pecados são vergonhosos mesmo. Se você chegou aqui entendendo que talvez para você não tenha jeito, que você já foi longe demais no seu pecado, que você não sabe de onde sair desse buraco, desse poço de lama, dessa areia movediça que corrói, que destrói. Se você já está lutando com esse pecado há anos e você não consegue abandoná-lo, se você está lutando com isso e você já tentou de todas as formas e você não sabe o que fazer, porque esse pecado lhe persegue, queridos, Jesus está olhando para você nessa manhã e diz: venha, há perdão para você. Ele perdoa, ele muda, ele transforma os maiores religiosos e os piores pecadores. E ele deixa para o final algo que deve ser vivido por mim e por vocês. Porque esse perdão de Cristo, que tem consequências para ele levou sobre si as nossas dores, sim. Mas ele levou também uma perspectiva extraordinária de transformação. Nós não somos apenas, queridos, salvos da condenação do pecado. Nós podemos ser salvos também da sua influência. Não de forma perfeita enquanto a gente estiver aqui desse lado da glória. A gente ainda vai capengar e cair, para isso a gente tem a confissão de pecados. Aquele que encobre as suas transgressões vai de mal a pior, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas essas coisas foram escritas para que nós mudemos a nossa vida. Depois de perdoar aquela mulher, ele disse aquilo que todos precisam ouvir. Agora vai e não peques mais. Vai e vive uma vida diferente. E se o seu problema for religião, se o seu problema for se acostumar com o evangelho, ou se o seu problema forem os piores pecados possíveis nesse mundo, ouça as palavras de perdão de Jesus nessa manhã. Aproprie-se delas e busque mudança, transformação, para que, saindo daquelas portas, você seja uma pessoa diferente e você ande em novidade de vida. Que o Senhor possa aplicar a palavra aos nossos corações. Eu vou pedir ao pastor Sami que possa terminar com a oração.